De coisa pra gente falar. Então vamos começar aí, amigos. Bom, primeira coisa, falar um pouquinho sobre mim aqui, né? Então, tem bastante gente que eu não conheço aqui. Então, eu sou o professor Lucas, tá? Eu dou aula tanto de informática quanto de robótica na Discover. Principalmente na Discover Santa Isabel, né? Tem uns professores que dão aulas em outras unidades aí. Eu sou exclusivo aqui da de Santa Isabel, certo? Eu fiz técnico, eu sou formado, né? Eu tenho diploma de técnico em informática para internet, né? Pela ETEC de Santa Isabel. Sou estudante de psicologia pela UMC. Eu também sou bastante curioso. Então isso aí deve ser o suficiente para vocês conhecerem um pouquinho sobre mim aí. Beleza? E antes da gente começar, né? Eu preparei algumas reflexões pra gente fazer antes de realmente a gente começar a entrar em peça, valores, qual que eu compro, qual que eu não compro. Né? Antes da gente começar a falar isso, eu vou fazer algumas reflexões aqui importantes, né, para este momento. A gente sabe que as coisas estão ficando caras, etc, né? Então, vamos dar uma olhada aí. O que foi, Paulo? Eu só ia comentar se conseguir abaixar um pouquinho, outra vez, remover a música aí, só porque eu não tô te ouvindo tão claramente possível, assim. Eu acho que o Dalmir ia falar o mesmo. Eu até levantei a mão ali, eu ia mandar mensagem Então, no chat ok, particular. tá Aí fica pausado, então. show. Assim, vou deixar assim, então. Bom, Eu então acho é que pode isso. deixar, Então, Lucas, se você quiser, mas é que agora que você começou a falar, aí sua voz ficou ficou um meio pouco mais ofuscada, baixa? entendeu? É, Vou deixar assim, depois tá bom. a gente testa isso. Bom, então, primeira coisa, né, gente? Então, como vocês sabem aqui, a gente está num cenário extraordinário, né, que não é comum, não é todo dia que acontece o cenário que estamos vivendo aí. Só que tem uma coisa importante para a gente lembrar, né? O Brasil, ele estava em crise econômica antes da pandemia, né? Então, as coisas já estavam caras, a gente sabe disso, e agora ficou mais caro ainda, né? Porque agora a gente está numa situação onde o Brasil está tendo que investir em coisas que não tinha que investir antes, né? Então, a gente pode esperar que as coisas estão caras e podem ficar ainda mais, né? Já teve um pico lá, começou a descer, agora subiu de novo, então tá bem complicado. Segunda coisa, que deixa as coisas um pouquinho mais caras. O brasileiro, ele tem uma lógica invertida da situação, né? Que normalmente não acontece no resto do mundo. Não é extremamente exclusivo do Brasil, mas é uma coisa que a gente pode observar que acontece mais no Brasil. E o que seria? Quando os preços começam a subir, as pessoas começam a comprar mais, o que deveria ser ao contrário, né? Se as coisas ficam mais caras, você compra menos, né? Então é bem. Não vamos chegar até uma aula de economia aqui, mas é basicamente aquela lei clássica, né, que eu acho que todo mundo conhece, de oferta e demanda, né? Então, se tem muita gente procurando um produto, ele começa a ficar escasso e por causa disso o preço aumenta, né? Então, no Brasil, eles fazem o contrário. Começa a subir o preço por causa de outros fatores, que no caso a gente sabe que de hardware, né, é muito influenciado pelo dólar. Então, a moeda brasileira começou a desvalorizar, subiu o dólar e as pessoas começam a comprar mais, né? Então, a gente tem dois fatores aí que são extremamente importantes para a gente justificar o porquê que as coisas estão mais caras, né? E outra coisa, né? Além de tudo isso, além de ter esse cenário todo, essa situação no Brasil aí de as coisas ficarem caras, as pessoas começarem a comprar, a gente ainda tem o fato de que o mercado de hardware sempre foi bem volátil, né? Ele nunca foi estável, sempre os preços sempre normais, então às vezes tem um lançamento novo, os antigos começam a cair, ou o novo sai muito caro, aí ninguém compra e aí depois ele desce. Ou acontece alguns casos específicos, como por exemplo, quando a Bitcoin começou a ficar conhecida, as pessoas começaram a comprar muita placa de vídeo, né? E por causa disso começou a ficar caro o preço também. Então, são as situações que acontecem e que influenciam no preço também, né? E outra coisa importante, né? Então, levado tudo isso em consideração, a gente tem aqui que pensar se realmente é uma necessidade nossa comprar um computador agora ou se é uma vontade, né? Então, muitas pessoas que estavam com vontade, na hora que viram que o preço não ia baixar e ia começar a subir, começaram a comprar já, o que faz com que os preços fiquem ainda mais caros, né? Então, tem menos produtos, então, como tem muita gente procurando, eles aumentam o preço e por causa disso fica mais caro. Tudo bem? Todo mundo sabia que acontece mais ou menos assim as coisas ou não? Não, o Dalmo sabia. Podem falar, tá, gente? Qualquer momento pode se desmutar e me interromper. É importante a participação de vocês. Tudo Sempre bem? assim, professor. Olá, Daniel. Tudo bom, senhor? Conseguiu chegar, cara? Pediu senha no computador, eu entrei pelo celular mesmo. Entrou pelo celular? Então, beleza. Se quiser tentar entrar pelo computador aí, Ele enquanto tá isso. pedindo senha no meu computador. Aí eu não... Assim, o que? Você que manda, cara.
Então, para provar isso que eu estou falando para vocês, né, eu trouxe aqui um comparativo de uma placa de vídeo, né, uma peça de computador aí, que a gente pode ver que de março até agora, ela praticamente dobrou de preço, né? Então a gente pode ver aqui que em março ela estava custando mais ou menos R$ 1.000 e agora ela está custando 1.837, né, no dia de hoje. Dá para ver aqui que ela subiu muito, né? Então aqui ela estava relativamente estável, tá vendo? E depois que entrou aqui na pandemia, a gente viu que começou a subir muito, né? Então, essa curva aqui, ó, são aqueles dois fatores que eu falei para vocês. O primeiro é o dólar subindo e o real desvalorizando, né? Então, a gente tem a maior parte dos produtos de informática, eles são importados, né? Então, sofre influência direta do dólar. Então, o dólar sobe, os produtos sobem junto, né? E acontece também no Brasil, né? Aquilo lá que eu falei, que mesmo os produtos caros, as pessoas continuam comprando, né? Então, o que acontece? Se o dólar sobe, os preços sobem, e se o dólar desce, os produtos não descem junto o preço, muitas vezes, né? Eles continuam o preço de antes porque as pessoas continuam comprando. Então, não tem por que o preço descer, né? Então, o preço só desce quando tem menos pessoas comprando. Então, nesse caso, como eu falei para vocês, né, o brasileiro vê que está começando a subir, ele continua comprando, então subiu muito, né? Teve esse pico gigante aqui. Temos um outro exemplo aqui que para provar que isso continua acontecendo, a gente tem um notebook novo da Acer aqui, um modelo novo que lançou de junho, né, do dia 6 de junho, ele estava aqui 3.200 mais ou menos, e agora dia 7 de julho, no caso, né? Então, passou 2 meses aí, e agora a gente pode ver que ele já subiu para 3.549, ou seja, mesmo os produtos novos continuam crescendo aí, né? Então a gente tem duas opções basicamente, né? Se eu preciso muito de um computador, ou você compra exatamente agora, ou você espera bastante, né? Se você for esperar coisa de 1 mês, 2 meses, ele não vai abaixar, ele vai subir mais o preço. Tudo bem, gente? Então, essa é a expectativa. E como a gente pode ver que não é só para computador, né? Qualquer coisa que é influenciada pelo dólar ou por essa situação, né? A gente está em casa, então precisa de ou um celular novo ou um computador novo, que agora a gente está usando bastante. Pode ver que aqui os preços sobem também em relação a celulares, ó. Então, aqui a gente tem um celular da Samsung, né? Que em março ele estava aqui começando a descer, chegou a pandemia, começou a subir bastante, ó. Tá vendo? Então, ele custava aqui cerca de R$ 900, agora está R$ 1.300. E basicamente todas as coisas estão assim, né? Então, se a gente tivesse, é uma coisa importante da gente ressaltar aqui, né? Se a gente tivesse com um cenário extremamente estável economicamente, os preços continuam subindo um pouquinho por causa da inflação, né? Então, se os preços voltarem ao normal, porque o dólar abaixou e a inflação continua sempre normal, né? Apesar que ela está baixa, está cerca de 0,38 por mês aí, então ela está baixa. Então, mesmo que volte ao normal, a gente pode esperar que fique um pouquinho mais caro, né? Porque tem esse movimento natural do mercado aí. Você quer falar alguma coisa, Lucas? Não, Não? Não? não, não. Assim, é que você apertou o botãozinho de levantar a mão. Mas tudo bem, então é isso. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Deu para entender por que as coisas estão mais caras? Professor, Pode falar. posso fazer uma pergunta? Pode, quanto você quiser, Lucas. Ai, eu estava analisando aqui, então por isso que meu celular saiu mais caro. Porque quando foi o lançamento dele, em vez de eu esperar, não, eu já comprei ali no lançamento. E agora ele Será que tá é mais por caro? isso? Ele Será tá que... mais caro agora? Não, agora está mais barato. Mas Ele quando desceu? foi lançado, ele estava com preço muito alto. Será que foi isso já? É porque aí seria um cenário diferente, né? Quando lança um produto, né, uma novidade, ele fica um pouco mais caro, porque as pessoas que estavam esperando lançar já vão comprar, né? Então, nesse caso é um pouquinho diferente. Inicialmente sempre mais caro mesmo. Quando é lançamento, né, novidade, Eu aí as pessoas, entendi. os entusiastas, eles compram pelo preço que vier, né? Então, às vezes jogos acontece isso, né? Tá na pré-venda, é um pouco mais caro, as pessoas já Eu já compram. me lasquei assim, viu, professor? Já tá Entendi. Eu acostumado, né? comprei, chegou no outro mês, tá lá promoção de 70%. Exatamente, acontece muito, né? Mas Já é me coisa lasquei de muito. lançamento, né? Um pouco diferente o cenário. Ah, sim. Mas beleza, então agora, né, vamos falar um pouquinho sobre o tema principal disso aqui, né, que é essa palavrinha super importante chamada custo-benefício, né? Então, infelizmente, né, eu coloquei até um adendo aqui em hardware novo, né, completamente novo, com garantia de fábrica. Sempre, em 99% dos casos, a gente vai ver que quanto mais caro for
uma peça, mas os melhores resultados ela vai ter, né? Então, custo-benefício para computadores seria o quê? O quanto de desempenho que ele vai te entregar pela quantidade de dinheiro que você pagou. E, nesse caso, né, é difícil a gente ver uma peça muito mais barata que tem um desempenho muito melhor do que uma peça mais cara. Isso falando de hardware novo, né? Se a gente for comparar com preços usados, a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais para frente, mas se você for comparar um hardware novo com outro hardware novo, sendo que um é mais caro e outro é mais barato, normalmente, né, a maioria das vezes o normal vai ser que o mais caro ele é melhor. Infelizmente é assim, né? Então, mesmo que a gente pesquise muito, 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 a não ser que você ache uma promoção relâmpago lá que tá queima de estoque, alguma coisa assim, geralmente com preço básico, né? Quanto mais você investir num computador, melhor ele vai ser, né? Mais desempenho ele vai ter. E falando, né, nessa parte de desempenho, né? Então, para que eu vou usar o computador? Então, vai depender muito para que você precisa nesse computador e o quanto você vai investir de dinheiro nisso, né? Então, por enquanto, vocês estão vendo que a gente não entrou em nada específico de computador, né? Basicamente, só algumas coisas que a gente tem que pensar antes de começar a escolher um computador. Então, o que eu vou fazer com esse computador? Vocês têm que pensar isso basicamente. Então, a gente pode ver aqui, ó, que dependendo da função, né, que você vai estar utilizando, pode ser que o preço seja mais caro ou mais barato. Então, eu coloquei aqui mais ou menos numa ordem aqui uma ordem crescente aqui, né? Então, do mais barato para o mais caro. Então, vai ser o seguinte. Um computador bem básico, né, que você vai ter, então ele vai sair mais barato. E o que dá para você fazer nele, né? Então, um home office, né? Então, para você trabalhar com Word, trabalhar com Excel, com planilhas, para ter aquela aula online, né, que vocês estão tendo agora, não precisa de um computador super caro, né, high-end, topo de linha, com os produtos super caros, né? Então, se você for fazer só coisas básicas, acaba saindo um pouco mais barato, você consegue encontrar aí uns computadores por R$ 1.500 mais ou menos, você já consegue fazer essas coisas básicas. Agora, eu tô passando para um próximo patamar aqui, trabalhos de design, né? Então, se você vai mexer em programas, por exemplo, que nem o CorelDRAW para poder fazer desenhos, ou Photoshop, que você vai precisar abrir várias imagens, talvez uma imagem um pouco mais pesada em HD, fazer as edições, aí talvez você vai precisar de um computador um pouco melhor, né? Pode ser que você tenha que investir uns 500, uns R$ 600, um pouco a mais para esse tipo de situação. Agora, subindo mais um pouco o preço ainda, né? Então, agora edição de vídeo e programas 3D, né? Então, se você vai estar utilizando para renderizar vídeos, você vai precisar de um computador um pouco melhor do que você precisaria para só utilizar o Photoshop, e para programas 3D também. E agora o computador mais caro de todos, né, que é o que a maioria gosta aqui, né, aquele computador gamer bacana, né, para você rodar todos os joguinhos aí AAA, né, de última geração, que são aqueles jogos gigantes com os gráficos lindos, de mundo aberto. Aí você vai precisar de um computador muito mais caro do que você precisaria só para você ter uma aula online para fazer uma planilha, certo? Então, não dá para você comprar um computador muito baratinho para você fazer aqui o que tem de mais pesado, que é você rodar um jogo de última geração aí, AAA, aqueles jogos gigantes. Então, vai ser necessário você investir um pouco mais de dinheiro, né? Nesse caso aqui. Então, isso daqui é bem relevante também, né? O quanto que eu preciso investir para o que eu vou fazer. Se eu for comparar um computador que vai rodar esses jogos de última geração, obviamente eu vou conseguir fazer as outras coisas, né? Mas por que eu compraria um computador desse para poder mexer no Excel, por exemplo, né? Não sei que você tenha muito dinheiro sobrando, né? Aí você pode realmente investir aí mais, né? Só que aqui é o que eu falei, né? Aquela questão do custo-benefício. Eu quero que você pegue o melhor computador para a ação que você vai estar utilizando. Então, se você for só ter uma aula online, a gente vai ver um computador mais barato. Se você precisar jogar aquele jogo com os gráficos maravilhosos, né? Você vai precisar investir mais neste computador aí. Tudo bem aqui? Entendi. Tudo bem. Tudo bem, beleza, gente. Então é basicamente isso. Agora, uma outra coisa importante também é o tipo de computador que você vai querer. Então, se você vai precisar de um notebook, de um desktop, né, um computador de mesa, um ultrabook, um all-in-one, se esse daí que você vai querer vai ser novo ou usado. Então, vamos ver aqui as vantagens e desvantagens de cada um, né? Começando pelo mais básico de todos, né, que a galera gosta bastante, é o notebook, né? Então, notebook, computador portável, que você pode tacar na mochila e levar para qualquer lugar, um carregador, né, que acaba sendo mais barato, ele acaba sendo mais caro do que um computador de mesa, né? E por que disso? Primeiro, ele já tem tudo, né? Então ele já tem saída de som, ele já tem, alguns têm entrada de CD, ele já tem o monitor, né? Ele já tem o touchpad lá, que ele funciona como mouse, ele já tem o teclado, ele já tem tudo integrado ali, né? Então você
acaba pagando um pouco mais caro do que um computador de mesa por causa disso e por causa de outro fator que é o que deixa mais caro, na verdade, que é as peças específicas, né? Então, se você tem um computador de mesa, você vê que ele é grande, ocupa bastante espaço e é pesado, você pega um notebook com a mesma configuração, você vê que ele é mais leve e ele é mais compacto, né? Então, esse processo de deixar as coisas bem pequenas, né? Deixa aquele processador super potente, espremido ali, sem esquentar muito, né? Que tem essa questão também da temperatura, né? Que no Brasil é um país tropical e ele é quente, né? Então, é normal que chegue temperaturas de 40 graus só de você estar com o computador ligado sem mexer em nada, né? Então, se você vai começar a rodar aquele jogo super pesado, ele vai esquentar cada vez mais, certo? Então, para você ter um notebook, acaba tendo todas essas preocupações que deixam o produto mais caro, né? Aí tem um outro aqui, né, para aquela pessoa que quer investir um pouco mais ainda, tem os Ultrabooks, que são basicamente um notebook com touch e ainda mais fino, né, que vira praticamente um tablet. Acaba sendo muito mais caro, né? Quem quer investir pouco dinheiro no computador já pode desconsiderar essa opção, porque até os Ultrabooks mais baratos, né, aqueles super simples, são muito mais caros, né? E aqui tem um desktop, que é o computador de mesa normal, né? Que a gente perde toda a portabilidade, perde também a vantagem de ter todas as coisas prontas já, né? Então, se você comprar só um desktop, você vai precisar também comprar um monitor, vai precisar comprar um teclado, um mouse. Acaba saindo mais barato porque você não precisa dessas coisas. Se você já tiver em casa, você só compra o computador, pluga ele no seu monitor que você já tem aí, mesmo que seja antigo, e ele vai funcionar normal, né? Então, sai mais barato por causa disso, né? Ele não tem nenhum desses periféricos aí e também não tem um monitor, né? Não tem nada integrado, é só o computador ali que você vai precisar plugar todas as coisas nele. E também, né, por ele ser mais espaçoso, ele não precisa daquelas peças super específicas, né, que a gente tem no notebook. Então, acaba sendo mais barato por esses dois motivos aí. E aí a gente tem aquela velha pergunta, né? Vale a pena comprar montado ou você comprar peça por peça e juntar você mesmo ou pagar alguém para montar, né? Então depende muito mesmo, né? Em alguns sites, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também sobre quais sites comprar, né, quais são confiáveis, se dá para comprar nas Casas Bahia, por exemplo, né, que é o que mais sai também. Então, depende um pouco. Então, como que você vai descobrir isso? É só você olhar as especificações, né, do seu computador e ver se as peças juntas são mais baratas do que ele montado. É simples assim. Não tem nenhuma estratégia mágica para a gente fazer isso. É só você olhar o computador, ver o preço total dele, aí ou você vê em várias lojas diferentes, vê no Mercado Livre, vê peça usada e ver se aquele mesma configuração vai sair mais barato ou mais caro. Claro, né, que a gente vai falar aqui também de novo usado, acaba tendo vantagens e desvantagens também, e depende muito do que você vai estar utilizando, né? Mas lá para o final a gente vai falar de peças específicas e a gente conversa mais um pouco sobre isso. Mas basicamente é isso. Às vezes montado sai mais barato, né? Porque essas grandes lojas compram em grandes quantidades e montam já, acaba sendo um pouco mais barato. Ou se você pesquisar muito, né? Olhar lá, fazer um comparativo bem pesado mesmo, vendo em tal site essa peça está mais barata, no Mercado Livre aqui tem um que está uma peça mais barata, aí você acaba montando, sai uns 200, 100 reais mais barato, só que tem realmente, comprar montado tem a comodidade dele já vir com a montagem profissional pronto só para colocar na tomada e ligar, né? Tem que ver isso também. E temos uma última opção aqui que agora está saindo menos, né? Mas ainda existe, que são os computadores all-in-one, que são aqueles lá que são um monitor, né? Ele é basicamente um monitor que funciona como computador, né? Você coloca ali o mouse dele, o mouse e o teclado, e você funciona como se fosse um notebook mesmo, né? Só que ele é só um monitor. Ele tem um grande problema, né? Porque as peças são muito mais específicas do que notebook e acaba gerando mais problemas ainda do que notebook, né? A gente sabe que, por exemplo, para arrumar um notebook é mais caro do que para arrumar um computador de mesa e para arrumar um all-in-one, apesar dele ser mais barato, né, do que o notebook, acaba sendo que se você tiver que fazer levar ele para assistência técnica, pode ser que saia mais caro do que qualquer uma das outras opções. Mas, né, não deixa de ser uma coisa que a gente possa levar em consideração se a gente quiser economizar um pouquinho, né? E por fim, eu compro meu computador novo ou usado, ou eu compro peça nova ou usada? Depende, né? Tem vantagens e desvantagens. A única vantagem que você vai ter de comprar usado é que sai mais barato, né? Porque o computador não, a peça ou o computador não está novo. E a vantagem do novo fora que ele é mais caro, né? Se você for comprar novo, obviamente vai ser mais caro. Tem a vantagem que você sabe que você tem a garantia da fábrica, né? Então, geralmente, a maioria das peças tem aí 1 ano, né, de garantia. Então, você sabe que você vai poder usar durante 1 ano. E se não der problema nenhum ali, você sabe que vai continuar usando sem dar nenhum problema. Então,
qual que é a única situação que eu recomendo vocês comprarem usado. Se você realmente tiver com menos dinheiro ou se você conhece um pouco mais, né? Você tem também que testar aquela peça. Então, a peça já foi usada, tem algumas peças que são muito baratas, né? Então, você já pode começar a desconfiar, tá cerca de 80% mais barato do que a nova, né? Então, provavelmente, ele pode estar com algum problema, né? Então, se você não souber como que testa isso, não tiver certeza, é um pouco mais complicado você comprar usado, né? Então, se você pesquisar bastante, ver como que testa, né? Tem vários canais no YouTube, eu vou falar um pouquinho sobre eles também, né? Que tem alguns que ensinam você a realmente colocar a placa e como que você vai testar o desempenho, se ela está funcionando bem, se ela está entregando o que deveria, né? No Mercado Livre tem aquela opção bem legal que você sempre pode devolver, né? Então, em 7 dias que você recebeu, se você viu que não, se você viu que a peça está estranha, está suja, está arriscada, não está funcionando direito, você pode devolver, né? Então, no Mercado Livre ele te dá essa possibilidade, o que acaba deixando a gente um pouco mais seguros, né? Então, tudo bem aqui em relação ao tipo de computador? Pode falar, Dalmo. Ok. Então, na verdade, é uma lei do Código de Defesa do Consumidor. Toda compra online você pode devolver em até 7 dias, né? Não é só no Mercado Livre. Qualquer compra online que você fizer, em até É que o 7 dias Mercado você Livre pode tem, devolver. é que o Mercado Livre especificamente tem a deles mesmo, né? Que inclusive se você compra, sei lá, uma placa de vídeo, chega um tijolo na sua casa, eles mesmos restituem, né? Sim, sim, tem Aí, essa garantia, mas qualquer compra online tem essa garantia, né? Não só necessariamente por defeito, você pode simplesmente se arrepender da compra. sim, sim, exatamente. Em peças novas principalmente, né? Você comprou, não abriu a caixa, você pode devolver simplesmente. Só que esses usados, né, realmente, se você colocou assim, parece que funcionou, só que você não gostou, né? Você simplesmente pode devolver, né? Uhum. Então tem essa super vantagem aí. Por isso que eu falo do Mercado Livre, né? Que ele também tem a questão dele, né? Então, se der um problema com a sua peça, você pode resolver com o Mercado Livre. Se o contratante simplesmente sumiu, né? Chegou um tijolo na sua casa, sumiu, aí você pode resolver com o Mercado Livre, né? Eles têm essa questão aí. Triste, né? Você comprar e chegar um tijolo. Exatamente. Você compra, chega um tijolo, o Mercado Livre te restitui, né? Eles te dão essa garantia a mais aí. E agora, uma perguntinha legal, né, que a galera tem, que o pessoal que não conhece muito sobre computadores acaba vendo aquele computador super bonito e acaba comprando para isso, só que tem muita questão da estética versus o desempenho, né, os famosos RGB aí, né, que a galera fica brincando que ganha mais desempenho quando o computador é mais bonitinho, né. Uhum. Então, aqui, ó, vamos lá, o Daniel, ele manja um pouquinho de computador aí. Daniel, qual que você acha que é o melhor computador aqui, o da esquerda ou da direita? Hum, Qual que é o melhor computador? não sei dizer porque o da esquerda tá fechado, né? Não dá pra ver o que vai estar bem dentro dele. Mas o da direita Então, ali dá pra ver que tem até um lugar ali pra refrigerar um pouco melhor. Então, na verdade, nenhum desses daqui é um computador, são só gabinetes, né? Então não tem Mas um não melhor quis ou um dizer pior. computador, eu quis Tá dizer por vendo? Ó? causa da. Tem uma peça já dentro da Você direita. dá uma olhada aqui, ó, não tem nada dentro. Se você olhar aqui, ele só tem um cooler que está instalado, né? Mas daqui é Então, só para refrigeração. Não tem nenhuma é por peça isso que dentro eu disso, falei isso. Ah, né? Então, é muito, muito importante a gente olhar isso, né? Então, será que realmente importa a estética? Pô, esse aqui tem luzinhas e é R$ 200 mais caro. Será que eu vou comprar esse? Esse daqui é meio feio, né? Não gostei muito. Então, na verdade, né? Não Em muda questão de muita coisa, na estética, verdade. se você for, né, prezar pelo desempenho, você é a última coisa que você vai olhar isso daqui. Então, pô, esse gabinete é bonito, não sei, ou esse gabinete é feio. Então, esses dois aqui, a gente tem esse daqui da esquerda, que obviamente é muito mais barato que o da direita, eles vão entregar a mesma coisa, porque é só o gabinete, né? Ele não vai mudar É nada, não tipo tem nada dentro. um lugar que você vai deixar suas peças lá prontas para trabalhar, basicamente isso. Isso, exatamente, né? Claro, né, que tem alguns gabinetes, né, tem algumas vantagens, algumas desvantagens, né? A principal, né, seria a questão do refrigeramento, né? Dá para ver que esse daqui ele é aberto, já tem uma ventoinha, tem a possibilidade de você instalar mais, né? Tem uma ventoinha de exaustor, de duas em cima. Então dá para ver que a refrigeração dele é um pouco melhor, mas se você ligar os dois aqui, eles vão fazer basicamente a mesma coisa, né? Que é só proteger as peças do computador. Então a gente tem que tomar muito cuidado em ficar olhando aquele PC bonitão e comprar porque o computador é bonito, né? E não porque ele entrega desempenho, porque ele tem as peças melhores. Então fica aí de dica para vocês. hum. Bom, então agora sim, né? Vamos entrar aqui na questão de hardware mesmo, né? Vamos ver aqui questão de peças, qual escolher, qual que é melhor, se eu pego
Se eu pego mais RAM, se eu invisto mais numa placa de vídeo, se eu invisto mais num CPU, se eu invisto mais no gabinete, né? Porque eu quero que fique uma RGB brilhando lá e eu quero impressionar meus amigos. Então, depende um pouco disso. Então, vamos lá. Primeira coisa, esses dois aqui são os mais importantes, só que são basicamente o que a gente tem que se preocupar menos, porque são os mais fáceis de escolher. Então, a placa-mãe, né, ela vai segurar todos os outros componentes, né? Então, sem ela você não tem como fazer o computador funcionar. Só que ela depende um pouco de outra coisa, ela depende do processador que você vai escolher. Então, meio que ela é super importante, né, no funcionamento, mas para escolher é bem fácil. Porque se você é muito simples, você pega o processador que você escolheu, a gente vai falar dele a seguir aqui, você pega o processador, vê se a placa-mãe é compatível, se for compatível, você compra, pronto. Então é fácil de escolher, né? Você não precisa ficar lá 3 horas, pô, qual placa-mãe será que é melhor? É só você olhar as especificações lá, ver se o seu processador é suportado por ela e simplesmente ver, né, o resto também, né, ver quantas entradas tem. Só que isso daqui é bem fácil da gente escolher. E a Sim, fonte também, né, pode falar. professor, Hum, eu acho isso fundamental, porque como eu já tive aula de informática, a minha primeira aula de informática, que eu estudei básico, hum, eu estudei mais ou menos como funcionam as peças, sobre o cooler, a uhum, placa-mãe, essas coisas. Mas uhum. isso que é mais profundo, o professor não mostrou. E Então, ó, eu tô achando isso interessante. que bom que você está gostando. Vai ter uma novidade aí, né, Paulo? Que o Paulo está preparando, a gente não pode falar muito ainda. O que que dá para você adiantar aí, Paulo? Não pode Bom, falar nada, é para segredo, quem super gosta dessa segredo. parte de hardware aí, né, vai ter uma abordagem aí sobre isso também, está verificando tudo certinho e logo vocês vão ter novidades aí. Tá, segredo, Interessante. segredo. Novidades em breve, é isso. Interessante. Mas é isso. Mas é isso, gente. Questão de placa-mãe é isso. Você vê seu processador, vê se as peças que você comprou são compatíveis, você pega a placa-mãe. Não tem muito segredo. E a fonte é a mesma coisa. As fontes é medidas por watts, né? Então você vai olhar se a quantidade de watts do seu computador completo for igual ou menor do que a sua fonte, significa que você pode comprar ela que ela vai funcionar. Algumas fontes, né, tem aquele PFC ativo, que aí você pode colocar direto na tomada, não precisa de estabilizador, tem as certificações 80 Plus lá, né, que é de qualidade, excelência em qualidade, aí tem bronze, prata, não sei o quê. Só que basicamente você pegar uma que tem o PFC ativo com 80 Plus bronze e que tem a quantidade de watts igual ou maior do que sua placa-mãe, todos os outros componentes vão precisar, ele já vai funcionar tranquilo, você não precisa se preocupar, né? Tem algumas outras que são mais caprichadas, né? Tem aquelas semi-modulares, que aí os cabos são divididos, mas aí para você que vai usar o computador mesmo, né, não faz diferença nenhuma, só para a pessoa que vai montar e questão de organização. Então, se você só quer comprar o computador e já era, não tem muito segredo aqui também, né? Só ver se a quantidade de watts está certinho para você não pegar uma fonte mais fraca do que você precisa para sua configuração. Né? Que senão você vai lá, pô, meu computador não está funcionando direito, não está nem ligando, né? Será que está queimado? Às vezes é só porque não tem a quantidade de energia certa, né? Para ele. Bom, aí eu tinha falado a questão lá da placa-mãe, né, que você precisa saber qual que é o processador. E para a gente escolher, né, um processador é o seguinte, o que ele faz primeiramente? Né? Ele vai fazer os cálculos matemáticos, né, e vai gerar todos os processos, né, por isso que ele chama processador. Então, tudo que for rodar no computador, qualquer cálculo matemático que ele tiver que fazer, é gerado pelo processador. Né? E tem uma coisinha que a gente tem que prestar atenção, que o processador é uma das peças que mais esquentam no computador, né? Então a gente tem que ver também na hora de comprar se ele já vem com a pecinha que o Lucas tinha falado, inclusive, né? Que é o cooler, que é para poder refrigerar ele, né? Ele é uma peça que esquenta demais, então se você deixar ele ligado sem nenhuma refrigeração, ele literalmente ele queima, né? Para de funcionar, você perdeu o processador. Então você tem que só verificar lá se ele vem com o cooler box que eles falam. Geralmente vem, né? Acho que 90% desse que a gente compra em loja online ou loja física, ele vem já com esse cooler box, mas você tem que só verificar isso. Aí, né, tem aquela velha história, né? Vou pegar AMD ou vou pegar Intel? Aí, né, eu fiz uma comparação básica aqui, ó. A gente tem aqui o Ryzen 5 versus o Intel Core 5, que eles são competidores diretos, né? Então, a AMD, ela tá começando a minha recomendação, e se você for pegar
uma placa, se você não for pegar a placa de vídeo, né, que a gente vai falar um pouquinho mais da placa de vídeo, os processadores da AMD, né, já com a GPU integrada, estão um pouco melhores do que da Intel, né? Então, basicamente, qual que é a diferença de uma para outra? A Intel, ela já tem um grande renome, né? Ela dominou o mercado de processadores por muito tempo, então acaba tendo as pessoas que têm mais confiança na Intel, e a AMD está vindo aí também com aquela abordagem mais gamer, né, para rodar jogos, e acaba algumas vezes a gente vê que ela acaba sendo um pouco mais barata, né? É bem parecido com aquela questão do iPhone versus Android, né? Às vezes é um pouco questão de preferência, às vezes é um pouco questão de desempenho ou preço, né? Então, como que eu vou escolher um processador aqui, sendo que eu estou vendo que os dois estão, sei lá, bem parecidos, o preço está exatamente igual? A gente tem uma questão legal que a gente vê também, que são os benchmarks aqui, né? Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, estão vendo aí a telinha? Eu tenho aqui um benchmark, que seria um comparador. Ele vai estar aqui mostrando, basicamente, quanto que custa cada processador desse e quanto de desempenho ele vai estar mostrando. Então, a gente está vendo aqui, ó, que um custa 3.679 e outro custa 3.299. Então, esse aqui o da Intel é um pouco mais caro, só que a gente pode dar uma olhada aqui que ele tem cerca de 19% a mais de desempenho em jogos, ó, tá vendo? Então, aqui, realmente, se a gente investir um pouquinho mais, a gente vai ter mais desempenho nesse caso. Então, tem vários comparadores, né? Você pode ver em sites diferentes também, mas dá para ver aqui que, no geral, o da Intel, neste caso aqui, ficou um pouco melhor, tá vendo? Então, a gente pode ver que aqui, jogando, ele chega a ser 95% melhor, o outro chega só a 81%. Aqui, só para você mexer no desktop, né? Se você ficar só realmente mexendo ali fazendo planilhas, né? Trabalhando ou tendo uma aula online, aqui ele tem 96% de desempenho, o da AMD aqui tem 82%. E em workstation seria para a questão de realmente deixar o computador só para trabalho, como servidor ou como gerenciador de alguma coisa, né, para ele trabalhar sozinho. Deu aqui uma função um pouco menor agora a diferença, né, de 80% para 74%. Então, aqui no caso, se você tivesse, né, se você está em dúvida entre dois processadores, é legal a gente fazer esses comparativos, né? Tem milhões de sites aí que fazem esse tipo de comparação e também tem aqui, ó, ele até deu a dica aqui que dá para a gente ver no YouTube, né? Geralmente tem muito canal que faz isso, eu vou dar umas dicas de canais para vocês depois, que fazem essas comparações, né? Eles mostram dicas completas de setup, né? Então eles escolhem várias peças lá, te dão uma dica, falam, ó, esse setup aqui tá legal, tá barato, tá um bom preço. Eles colocam no link, né, para você comprar na descrição, lá coloca o link na descrição. Só que se você tiver em muita dúvida, realmente, pô, esse aqui tá um pouquinho mais barato, esse tá um pouco mais caro, qual que é melhor? Dá para você ou verificar assim, né, realmente no desempenho funcionando num jogo, ou você pode simplesmente ver algum review, algum site que você vai conseguir comparar legal e fazer sua escolha aí do seu processador, né? E por último tem a questão do overclock aqui, né, que seria você fazer o seu processador trabalhar mais do que ele vem de fábrica, né? Então a maioria dos processadores conseguem fazer isso, a maioria não, né? Tem uns específicos, só que você tem que se atentar a uma coisa. Lembra lá da placa-mãe que eu falei que depende muito do seu processador? Se você quiser, né, tiver conhecimento e for fazer um overclock, né, porque fazer o seu processador trabalhar a mais do que ele deveria, você precisa comprar uma placa-mãe compatível com overclock. Então, as mais baratas, né, aquelas mais de entrada, elas não têm essa possibilidade, você vai ter que trabalhar com o que veio, né, com a velocidade padrão do seu processador. Só que se você for investir um pouco mais numa placa-mãe, aí você pode ter a questão do overclock também e tirar ainda mais desempenho por causa daquela questão do custo-benefício, né? Então, você vai comprar um processador que ele entrega tal desempenho, só que pode ser que você conheça um pouco mais, né, de hardwares, etc., e você coloque um overclock aí para ele trabalhar um pouquinho mais rápido e acabar ganhando um pouco de desempenho, né? Tem essa questão também. Mas aí é só para ou você contratar alguém, né, paga para alguém fazer isso para você, ou você realmente estuda bastante aí e consegue fazer sozinho. Não é uma coisa muito difícil de outro mundo, mas tem que tomar cuidado, né? Porque se você fizer o seu processador trabalhar mais do que ele consegue e você não fez isso direito, pode ser que você acaba perdendo o tempo útil do seu processador aí, né? Porque ele acaba trabalhando muito mais do que ele aguenta de fato, né? Bom, agora aqui a dúvida da galera que gosta muito de jogos aí, né? Que é a placa de vídeo. Esse daqui é o que dá mais dor de cabeça, né, Daniel? Pode falar aí. A placa de vídeo, cara. Com certeza. Não é essa daqui.
Porque ela é principalmente, né, Danada. qual que é a função da placa de vídeo? Ela vai realmente mostrar, fazer o monitor, né, que você comprou aí, ou que você já tem na sua casa, mostrar, dar imagem, né? Então, tanto para você começar a ligar o computador e aparecer lá aquele Windows, se você digitar sua senha, até para você estar rodando o jogo lá, a placa de vídeo vai estar trabalhando aí, né? E aí a primeira pergunta que a gente pode fazer é a seguinte, integrada ou off-board? O que significa cada uma dessas duas? Quando você tem o seu processador, alguns deles, eles já têm a placa de vídeo como se fosse integrada nele, né? Então ele acaba meio que dividindo a função tanto de processador quanto placa de vídeo. Então, além de fazer os cálculos matemáticos, ele ainda tem uma parte separada lá para poder mostrar o vídeo para você. Então, ele seria um vídeo integrado que acaba sendo mais barato, né? Você não precisa comprar uma placa de vídeo separada. A vantagem, né, da off-board, né, que a desvantagem é clara, né, é mais caro, você vai ter que comprar o processador e a placa de vídeo separado. A vantagem é que, primeiro, ela vai ser específica só para isso, né, ela só vai mostrar a imagem. Então, ela não vai precisar trabalhar em mais nada e por causa disso você vai ter mais desempenho, né. Então, se você comprar um processador que não tem vídeo integrado e comprar uma placa de vídeo separada, né, espetar lá na placa-mãe, vai ter mais desempenho, obviamente, do que se você comprar um processador sozinho lá, isso comparando preços, né? Então, você tem que sempre levar isso em consideração. Ah, vou comprar um processador mais barato lá com placa on-board e vou comparar com com uma placa de vídeo de R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 8.000 ou R$ 11.000, né? É lógico que não tem como a gente comparar. Mas é questão de realmente preço, né? Se você for comprar um processador mais fraquinho e uma placa de vídeo, pelo mesmo desempenho, provavelmente vai sair um pouquinho mais caro, né? Porque são duas peças separadas. Aí também tem a questão da placa, da memória RAM aqui, né, que a gente vai falar já já, por causa que, basicamente é o seguinte, né, se você vai comprar um processador com vídeo integrado, você precisa ter dois pentezinhos de memória RAM. Eu já vou explicar por que disso. Mas, né, agora, como escolher uma placa de vídeo? Beleza, eu não quero uma integrada, eu quero uma off-board. Como eu vou escolher? Primeira coisa, você vai ter que escolher se você vai querer a AMD ou a NVIDIA, né, que são basicamente as líderes de mercado aí, né. Deve ter algumas outras marcas aí chinesas que a gente não conhece, mas essas daqui são as que você vai encontrar mais facilmente em qualquer site, né? AMD ou a NVIDIA. Então, basicamente, se você quer um computador super potente lá, você quer a melhor placa possível, a AMD não tem essa opção para você, né? Ela tem, acho que a mais potente que ela tem é a RX 5700, que ela não chega nem perto da mais forte da NVIDIA, que é a famosa RTX 2080 Super TI. Né? Então, essa Essa daqui chega a é custar. forte, viu? Essa é a braba, né, É mano? Só que custa só louco. R$ 11.000, né? Tá onde? Tem Entendeu? alguns Filho de lugares que Páscoa. essa chega a custar R$ 11.000, né? Essa daqui que eu tô mostrando pra Mais vocês. braba e a mais cara. Aí é mais caro que o computador inteiro de muita gente aí, né? Então, eu Tá comprei um braba. computador aqui que roda jogos, tudo, etc. R$ 3.600. Aí só a placa de vídeo aqui custa R$ 11.000, né? Então, depende um pouco. E outra coisa, né? Não Mais vai caro comprar que uma a placa de i9. vídeo dessa e pagar bem baratinho no resto do computador, né? Não vai ser compatível, né? Então não dá para você pegar uma placa-mãe super barata, um processador super barato e colocar uma placona dessa e achar que vai rodar os jogos suave aí, né? Não vai. A gente tem que ter essa ideia também, né, de ter uma noção de equilíbrio aí, né? Não vou pagar muito mais caro num processador e pegar uma placa de vídeo muito fraca, ou ao contrário também, né? Que em jogos principalmente causa aquela coisa que a gente chama de gargalo, né? Que aí tem o processador que ele aguenta tranquilo o jogo, só que a sua placa de vídeo é muito fraca e começa a dar aquelas travadas no joguinho, né? Que lembrando, né, jogos basicamente é o que mais vai consumir desempenho do seu computador aí. Bom, fora essa escolha aqui que você vai fazer, tem também a quantidade de memória, né? Então tem memórias de 1 GB, de 2 GB, 3 GB. Essa RTX 2080 Super TI que eu falei, ela tem 11 GB, né? Então já é um absurdo aí, é muita coisa. Para Full HD, né? Já é totalmente overpower aí, é muito mais do que você precisa. Só que se você quiser ter uma TV gigante 4K, quer rodar aquele jogo no Ultra, com uma definição no máximo, aí talvez você precise até de mais de uma placa dessa, né? A gente vai falar um pouquinho aqui no final, Crossfire e o SLI, eu vou falar sobre isso também. Então a quantidade de memória é uma coisa que você tem que levar em conta. E outra coisa também, se você tiver, por exemplo, uma placa com 4 GB e a outra também tem 4 GB, só que uma é muito melhor e você não entende por quê, pode ser por causa disso daqui, ó. Pode ser a arquitetura que ela é feita e também o tipo da memória, né? Então ela tem, os mais comuns é o DDR5 ou a DDR6, faltou o R aqui, tá? DDR6.
Então, aqui seria a geração dessa memória, né? Então, acaba que a DDR6 é um pouco mais rápida, mesmo tendo menos quantidade de memória, né? Então, você pode pegar uma placa DDR6 com 6 GB, por exemplo, ou pegar uma DDR5 com 8 GB, que pode ser que ela entregue o mesmo desempenho, porque ela é mais eficiente, né? Então, quantidade de memória e ver também qual que é a geração que você está tendo dessa memória, né? Tem a outra memória também, que é a memória RAM, geralmente é DDR4, né? Então, depende um pouco aí, que é bem mais barato, vocês vão ver. Aí também tem uma outra coisa que a gente tem que observar, que é a quantidade de clock. Então, esses números aqui, basicamente, quanto maior, melhor, né? Vocês estão percebendo? Então, se tiver mais memória, for o DDR6 e tiver bastante clock, significa que ele claramente tem que ter, ou é o esperado, né, na teoria, que tenha mais desempenho do que uma que tenha menos disso daqui. Certo? E também tem uma última questão aqui, que é o Crossfire ou SLI. O que significa isso? Crossfire é uma tecnologia da AMD aí, que vai permitir que você coloque mais de uma placa de vídeo no seu computador. E a SLI é a mesma coisa, só que para a NVIDIA, né? É a tecnologia de você colocar mais de uma placa de vídeo da NVIDIA. O que eles fazem? Ele basicamente dobra o desempenho. Então, se você tiver precisando rodar uma coisa absurda aí, né, em 4K, na definição máxima, na televisão gigante, pode ser que até que a RTX 2080 Super Ti não consiga segurar tudo isso de gráfico, por exemplo, né? Ou você vai rodar mais de uma coisa ao mesmo tempo, e aí você coloca duas, né, no SLI, e aí você tem que comprar as duas, obviamente, né? Plugar as duas e elas funcionam juntas, né? Acaba dobrando o seu desempenho, basicamente. Tudo bem? Então tem todas Entendi. essas questões, né? Depois disso aqui eu vou mostrar para vocês também uma ideia do que a gente pode fazer caso a gente não decore tudo isso, mas tá acabando, tá, gente? Fiquem tranquilos, não tem mais tanta coisa assim pra gente se preocupar. A memória RAM agora, né? A memória RAM é mais fácil da gente escolher. Basicamente vai ser o que mais afeta, né, a memória RAM é o seguinte: quanto mais memória RAM você tiver, mais programas abertos ao mesmo tempo você consegue, né? Então essa é a função básica da memória RAM, né? Então se você tiver pouca memória RAM, você vai conseguir abrir menos aplicativos no multitarefas, que a gente fala, né? Vários aplicativos ao mesmo tempo. Quanto mais memória RAM você consegue abrir vários aplicativos ou um aplicativo mais pesado, né? Então, por exemplo, como que a gente funciona aqui, ó? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que se eu tiver um processador que ele é integrado, né, com a GPU lá, com a placa de vídeo, então só tem o processador, não tem uma placa de vídeo off-board, é importante que a gente faça isso aqui, ó, deixar em dual channel. Que o que seria isso? Seria você comprar 2 pentes de memória RAM, porque ele vai acabar praticamente dobrando o desempenho, né, porque ele vai utilizar essa memória RAM como a memória principal dele, né? Então ele vai acabar puxando. Se você colocar 8 GB em um pente só, ele vai decair muito o desempenho. Se você comprar 8 GB com 2 pentes de 4, né? Plugar 2 pentes de 4, ele vai formar 8 e aí vai funcionar muito melhor, sendo que os dois são 8 de RAM, né? Porque ele acaba puxando essa memória RAM de um pente só e o outro acaba usando para o sistema, né? Então, se for integrado, é melhor você comprar ou duas de 8 ou duas de 4 ainda, depende de quanto você quer. Então, não é legal você comprar uma de 8. Nesse caso, seria mais interessante comprar duas de 4. Deu para entender? Uhum. Então, você comprar um pente só de 8, ele vai cair um pouco de desempenho, porque ele vai precisar daquela memória adicional. Funciona? Funciona, né? Obviamente. Mas se você quer, novamente, né? Questão do custo-benefício, né? Então, se você for pagar uma placa um pouquinho, você paga um pouquinho mais, né? Para comprar 2 pentes separados, só que o desempenho vai ser muito maior, né? Por causa disso. Essa é a questão do Mas, dual. professor, Pode falar. tem uns que já vem, não vem? Com duas separadas. Às vezes você compra, você vai lá no site e vê que são 2 pentes e não um só. É uma coisa interessante também pra gente observar, né? Se são 2 pentes ou se são um só de 8 ou se são 2 de 4. Ah, entendi. Depende do site, depende de onde você vai comprar, né? Depende do kit, né? Uhum, Aí você tem que olhar uhum, lá, né? Se é um só, se é um de 8 ou se são 2 de 4. Aí para como entendi. que funciona mais ou menos a quantidade de RAM que você precisa? Se for lá para jogar, né? Se for para jogar, né, para aquelas coisas mais pesadas ou para você fazer a famosa live lá na Twitch, né, para transmitir você jogando para seus amiguinhos, é 8 de RAM é pouco, né, para você fazer isso, para você jogar um joguinho mais pesado aí da nova geração e transmitir para os seus amiguinhos, 8 de RAM é pouco, né? Porque, por exemplo, o joguinho que está na moda aí é o COD Warzone lá, né? Ele sozinho, ele puxa 12 de RAM, né? Então, Nossa, imagina você ter que fazer mais uma coisa que transmitir, que é bem pesado, né?
com essa pouca, com só 8 de RAM, né? Ele não vai conseguir aguentar tudo isso. Então você precisaria comprar ou uma placa de 16, né? Se você tiver um pentezinho de 16, se você tiver a placa off-board, ou duas de 8, né? Aí funciona bem. Mais de 16 de RAM eu não vejo nenhuma situação que você vai conseguir, né? No uso normal de casa aí que você vai conseguir estar utilizando, né? Se você quiser um computador super potente, aí você pode comprar 2 pentes de 16, né? Ficar com 32 de RAM aí, mas é muita coisa, sabe? 32 eu acho que é exagero já. Né? Mas para o Home Basic, lá você só quer ligar o computador, planilhinha, fazer uma aula online, pode ser que 4 de RAM já seja o suficiente para você. Né? Então, essas coisas você tem que se atentar. E, né, por final, a gente tem aqui a tecnologia que eu tinha falado para vocês, tem a DDR3 ou a DDR4. O que acontece? A DDR4 é mais rápida, só que é mais cara. É isso. E aí também tem, né, dependendo aqui de uma ou outra, pode ser que ele tenha um limite aqui de megahertz, né? Então tem algumas plaquinhas de tem 1.600, 2.400, 3.200. Basicamente, quanto maior, vai ser mais rápido. Só que tem que uma questão super importante que a gente tem que lembrar. Primeiro, se o processador consegue aguentar tudo isso de megahertz e se sua placa mãe cabe também, se ela também suporta isso, né? Então, meio que acaba sendo meio que automático, né? Então, você olha na sua placa-mãe, ela fala que ela só aguenta 2.000, 2.400, você vai comprar uma de 2.400. Simples, né? Não é, apesar de ser bastante coisa, acaba sendo meio que automático, né? Então, você olha lá, sua placa-mãe não suporta 3.000 MHz, você não vai pagar mais por uma coisa que você não vai usar, certo? Então, tudo bem em questão de memória RAM aqui? Tá acabando, tá, gente? Fica tranquilos. Sim. Só pouquinha coisa. E uma última coisa, voltando naquela questão lá da estética versus desempenho, né? Tô aqui, mostrei aqui, né, uma super memória RAM aqui da Ballistic, cheia de RGB, brilhando, etc. Só que pode ser que ela tenha o mesmo desempenho do que essa daqui, ó. A famosa memória RAM verdinha, né? Padrão aqui. Então, se ela for ter a mesma especificação, for DDR4 e tiver 2.400 MHz, pode ser que ela seja tanto verde, assim, bem simples, ou ela tem aqui o dissipador, né? Uma plaquinha, essa capinha de plástico, assim, que eles colocam em cima para poder tirar um pouco do calor, ou esse RGBzinho aqui para deixar mais bonito, né? Um frufru, né? A mais que você coloca para ficar bonitinho, mas na questão do desempenho é a mesma coisa, né? Então, se você for olhar lá, tá falando que é DDR3 e tem 2.400, vai ser a mesma coisa, independente da aparência dela, né? Pode ser assim ou pode ser toda brilhante. Então, tem que se Ficou atentar a bonito, isso. hein? E por fim, a última coisa aqui que a gente precisa é se atentar ao seguinte: se a gente vai querer, onde que a gente vai armazenar as coisas, né? Onde que eu vou armazenar o meu sistema operacional, onde eu vou armazenar os meus joguinhos, os meus arquivos pessoais, minhas fotos, os programas, né? Etc. Então a gente tem duas opções no mercado hoje, né? Basicamente, que seria o HD ou o SSD. Aí qual que é a diferença? Diferença super básica, né? O SSD é mais caro, o HD é mais barato, o SSD é mais rápido, o HD é mais lento. Então, essa é a diferença básica. Ah, no meu jogo lá, se eu tiver um HD, vai fazer diferença? A única diferença que vai fazer é na hora de carregar o seu jogo. Então, pode ser que se você der 2 cliques no jogo lá, até ele abrir, pode ser que no SSD seja mais rápido e no HD seja um pouco mais devagar. Só que tem a questão também, que é o seguinte, o SSD, além de ser mais caro, por si só, ele tem menos espaço interno. Então, se você for comprar, por exemplo, um HD de 1 tera e tentar achar pelo mesmo preço um SSD com o mesmo preço, você vai ver que ele vai ter só 28 GB, né? Então, quase 10 vezes a menos de espaço. Então, é mais ou menos essa diferença de preço que a gente acha. Então, pô, eu quero focar na velocidade. Vai de SSD, então. Você vai ter menos espaço, só que você vai ter um computador ali ligando mais rápido, os jogos vão carregar mais rápido, né? Depois que carregar, você vai ver que não muda em absolutamente nada o desempenho, é só realmente questão de abrir o jogo e ter aquela tela de loading, ou de iniciar o Windows, né? Com SSD a gente vê que é 1000 vezes mais rápido, realmente. Só que depois disso não tem diferença nenhuma, né? Então acaba sendo um investimento bem alto que talvez para você não faça tanta diferença assim, né? Se você vai ligar o seu computador e ir lá tomar um banho e voltar depois, você vai ver que não faz diferença nenhuma o SSD ou o HD. E aí também tem aquelas questões, né? 128 GB é muito ou é pouco? É pouco, né? Para o Windows lá, mesmo que você for instalar só o Windows e ter só os seus arquivos lá pessoais, pode ser que mesmo assim acabe faltando espaço. 500 GB já é aceitável, 1 tera é o padrão, 2 tera já é bastante.
né? Então, Acho com que 1 tera você 128 não consegue dá nem instalar. pra atualização do Windows. Então, 128 você vai ter um espaço bem limitado aqui, né? E tem uma opção aqui que eu acho que é a melhor situação possível, que é você fazer o seguinte, que é comprar um de cada. Você compra uma SSD de 128 GB para poder colocar o seu Windows no sistema operacional, para ele ligar rapidão, você conseguir fazer as coisas bem rápido. E também, né, paralelo, você compra também um HD para você salvar os arquivos mais pesados, né, que nem os jogos, etc. Aí seria a melhor situação possível. Mas é aquilo que eu falei, né, SSD é caro, então pode ser que a gente acabe tendo que pegar um HD mesmo para poder ter mais espaço, né? Mas é isso, essa é a única diferença. SSD é rápido, HD é um pouco mais lento, SSD é caro, tem menos espaço, o HD é um pouco mais lento, só que ele é mais barato e tem mais espaço pelo preço, né? Então o SSD você vai pagar cada vez mais caro pelo um valor e o HD você vai ter bastante espaço pelo um preço mais barato. É aquilo que eu disse, um HD de 1 tera comparado pelo mesmo preço, vai ser uma SSD de 128 GB, mais ou menos. Se você procurar na internet, aí você vai ver que é basicamente isso, né? O mesmo preço, só que você perde aí quase 10 vezes a quantidade de espaço se você for optar por um SSD. E só para finalizar, né, tem aquelas outras coisinhas que é, se você escolher um desktop, né, você vai precisar comprar um teclado, um mouse, um headset ou uma caixinha de som, né, para você poder ouvir o que está acontecendo e um monitor, né? Então, por que que o notebook é mais caro? Porque ele já vem com tudo isso aqui, né? Além das peças Ah, específicas lá, né? Então, se você não tiver nada, se você está com a mesa vazia, pô, vou montar meu computador. Se você tiver um desktop, você vai precisar disso daqui. Até porque, se você não tiver nem um monitor, nem um teclado, o computador nem ele liga, mas você não vai ver nada, né? Porque você não tem um monitor. E se não tiver um teclado, às vezes tem algumas placas-mãe que ela nem deixa o computador ligar se ele não identificar um teclado. Né? O meu, por exemplo, se eu ligo sem o teclado acoplado, ele não liga. Ele fica lá carregando para sempre, assim, ó. Aí eu tenho que reiniciar ele, colocar o teclado para funcionar. Porque é uma função muito básica, né? O teclado, porque você precisa dele, né? Então, algumas BIOS aí nem deixa você ligar o computador sem teclado. Que é o meu caso. Se eu ligar o meu, se eu desconectar o teclado e reiniciar o computador, ele não inicia, né? Só que aí depende um pouco, né? Então, se você vai investir bastante nisso daqui, nos periféricos, você vai comprar um computador mais básico, aí vai questão de você, né? Tem lá qual que é o mais legal aqui, né? O teclado mecânico, por exemplo, né? Que a galera gosta bastante, é mais caro, só que entrega um pouco mais de desempenho, você sente que é mais legalzinho. Mas, né? Pro computador não faz diferença que você vai estar usando, pode ser que faça diferença para você aqui, né? Então, se for para fazer, para ficar em casa, você vai ali na lojinha, compra um mouse de 10 conto mesmo e já era. Usa aquele lá, vai servir para você. Aí, se você quer ter aquele super desempenho, quer que ele tenha 1 trilhão de DPI lá, aí você vai pagar até R$ 1.000 aí naqueles da Razer lá, né? Que é super caro. Tudo bem? Então, depois disso, seu setup está completo, gente. Aí, então já vai ter o HD, já vai ter o processador, vai ter a memória RAM, vai ter a fonte, o gabinete e a placa-mãe. E, obviamente, né, dependendo, se precisar, você vai precisar também comprar uma plaquinha de vídeo, mesmo que seja fraquinha, só para poder realmente mostrar alguma coisa na tela, se não tiver o seu computador pronto lá, se não tiver o vídeo integrado no processador. E era isso, gente. Ficou alguma dúvida aí, algum comentário? Alguém que realmente, pô, tava em dúvida em tal, entre essa peça e tal. Esse é o momento, gente. Pareceu a vida um pouco. professor, Pode falar. Ó, o Richard não tem e- nenhuma. Pode falar, Lucas. então como o senhor mostrou essa última peça do computador, se Hum. cobrasse ele desmontado, ia dar a mesma coisa, não ia funcionar nada. Se você comprar... então, se você comprar as peças separadas, você diz? Isso, Não é super difícil montar, tá? Se você olhar um tutorial confiável no YouTube aí, você vai ver que não é difícil montar um computador, só que tem a questão da organização, né? Claramente uma montagem profissional vai ficar mais organizada, os cabos vão ficar mais bem organizados, a passagem de ar, por consequência, vai ser um pouco melhor, né? Mas acaba sendo isso. eu entendi. Ô Daniel, você ia falar alguma coisa? Qual que qual que é a diferença de um teclado normal para um mecânico? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. É que ele faz esse barulhinho aqui, ó. Tá ouvindo? Você ouviu o barulhinho? Então não muda muita coisa.
Então, é só o barulho? Não, claro que não é só o barulho, né? Mas por que que tem esse barulhinho? É porque você precisa de uma resposta auditiva e tátil, né? Então, na hora que você clica, você sente que ele faz esse barulhinho. Dá para você sentir também, né, que ele afunda um pouquinho mais, que acaba tendo um desempenho melhor para jogos, né? Então, você precisa de uma resposta super rápida e também tem outras funções também, né? Tipo anti-ghosting, que você pode apertar todas as teclas de uma vez, o computador vai conseguir entender todas de uma vez. Então, é basicamente para isso. Se você for só Ah, para sim. digitar mesmo, o teclado mecânico não faz diferença nenhuma. Para jogos, né, pode ser por gosto pessoal também, né? Eu gosto do barulhinho, eu gosto desse retorno tátil, eu gosto que tenha um brilhozinho diferente, né? Mas é isso. Você vai se tornar um profissional do jogo que você gosta por ter um teclado mecânico? Não, né? Mas ajuda. Não. Ajuda, pode ser que tenha aquela sensação de profissionalismo, né? Você acaba jogando um pouco melhor por causa disso, mas não vai te deixar incrivelmente melhor no jogo. Certo. Tem muita diferença nisso. Mas só uma recomendação de sites legais aqui para vocês comprarem, ó. Tem as duas concorrentes aqui que são basicamente as que eu considero melhorzinho, que são a Pichau e a Terabyte. Normalmente o pessoal reclama menos da Terabyte, né? A Pichau a galera gosta de reclamar bastante. Para mim, eu comprei na Pichau, não teve problema nenhum. Chegou tudo tranquilo. E para quem gosta aí de um computador um pouco mais gourmet aí, né? Tem a Chipart e a Rockets, que acaba sendo um pouco mais caro, mas os computadores são mais bonitinhos, tá vendo? Aquela questão lá que eu falei, pô, olha só que bonito esse gabinete, eu quero ele. Vai pagar mais caro e não vai ter desempenho nenhum a mais. Chipart também é a mesma coisa. É um pouco menos caro que a Rockets. A Terabyte é bem mais barato que as duas, só que a Pichau, né, apesar de ter bastante reclamações, às vezes você vai lá no Instagram dela, você vai ver a galera reclamando lá, xingando todo mundo, falando que demora para entregar, que veio peça errada, que não sei o quê. Para mim eu não tive problema nenhum. Só que a Terabyte é pouca coisa mais cara, né? Você vai ver que umas coisinhas tipo 5% mais caras que outras. Às vezes a Pichau tem umas promoções. A Pichau tem alguns produtos que são deles mesmos, né? Então acaba sendo muito mais barato, né? Já E aí fiz também compra na recomendo. Pichau também, não tive problema nenhum. Veio Eu, certinho o computador, eu então também nunca não tive tenho o que problema. reclamar. Comprei com a Pichau. Tem a Kabum também, só que a Kabum é um pouco mais caro que os dois. A Kabum, para quem tem ansiedade aí, vai gostar bastante, porque a cada 3 segundos ele manda um e-mail para você falando onde está seu produto. Quem já comprou na Kabum vai ver lá que fica uma sequência assim, ó, de e-mail da Kabum. Fala, seu produto foi separado, Fica mesmo. seu produto está embalado, foi mandado para a transportadora, está separado para a transportadora, está no carro, tá indo, está na sua casa. É isso. Na Pichau Então, não, na algum Pichau problema aqui, também ó, são bem inclusive se eu atenciosos. entrar aqui, ó, se eu entrar no meu, acho que tá falando até agora que o meu computador não chegou, ele já tá aqui faz 2 meses. Até agora tá falando que tá esperando a coleta da transportadora. Mas chegou no dia esperado, pelo menos, né? É. Ele não teve esse atraso. E os dois, né, tanto a Chipart, quanto a Rockets, quanto a Pichau e a Terabyte, eles têm canal no YouTube que tem aquelas recomendações que eu falei para vocês. Então eles falam, o melhor PC por até R$ 3.500. Eles têm essas questões lá, se você não, mesmo tendo tudo isso aqui que eu falei, você não entendeu muito bem, ou você também, às vezes, você simplesmente não quer se especializar nisso, né, não tem paciência, você pode olhar um daqueles vídeos deles lá, a Pichau faz direto, toda semana eles fazem, melhor computador até R$ 2.500, melhor computador até R$ 5.000, melhor computador até R$ 1.500. Eles fizeram esses dias lá. Aí se vocês quiserem dar uma conferida, pô, ajuda muito, né, para quem quiser realmente comprar um computador agora. Mas é aquela questão que eu falei, né, gente? É só se for necessidade, porque tá muito caro agora. Então, se você tá pensando, pô, compra ou não compra, eu preciso realmente, compra logo porque tá ficando mais caro. Se você acha que não precisa agora, realmente era só uma vontade que você tem de ter um computador, é melhor esperar um ano aí que seja até as coisas normalizarem, né, o dólar baixar. Mas lembrando, né, que nunca vai voltar a ser o preço que era no início do ano por causa da questão da inflação também. Né? Então, mesmo que seja tudo estável, né, tudo tranquilo, pode ser que seja, sei lá, uns R$ 100 mais caro mesmo assim. Mas aí, né, tem a correção também que você pode acabar ganhando um pouco mais, né? Tem essa questão também. Mas é isso, gente. Essas foram as minhas Muito dicas aí. Qualquer dúvida, qualquer dos professores, eles manjam bastante, né? Acho que o menino Wellington saiu, né? O Paulo manja, ele montou um computador aí todo... Ele pegou, mano, literalmente ele enxugou o máximo de desempenho que ele conseguia aí, que ele pegou umas peças no Mercado Livre, né? Pegou uns usados, pegou no AliExpress e montou Pois um é. computador top pra caramba. Meu Por... computador, eu vou mostrar. Ó, por dentro ele é usado e por fora ele é novo. Olha Aí, aqui, ó. olha lá, ó, precisão do Paulo brabo.
Da hora Ah, aí. demais. Por dentro eu gastei bem pouco mesmo, e eu jogo o mesmo jogo que o Lucas joga, a maioria daqui exatamente. joga. E por fora eu comprei a caixinha para dar aquela enganadinha básica, né? É o Pra ficar bonito. gabinetezinho. E é isso. Sério, É sério. isso. Pra você ter Então uma é isso, noção, gente. fala aí, Lucas, o preço do meu processador. Comprei Ele pela AliExpress. pagou 20 conto, não foi? R$ 20. O processador aqui dentro foi R$ 20. Então, Comprou R$ 20. O meu processador custou 1.100. A gente joga o mesmo jogo. exato. Pois é. É. Mas enfim. Pois Pois é. é. Caiu o celular. Eita, caiu a câmera do É. Paulo. Mas é isso, gente. Bom, Tem bastante coisa para obrigado. ver, né? Bastante Uhum. coisa para pesquisar. Quem gostar bastante do assunto pode ficar pesquisando infinitamente, que não acaba mais. Os preços mudam todo dia, né? Então, se for para comprar um agora, não pensa muito não, porque tá subindo os preços, né? Então não vai abaixar por agora, né? Esse é o esperado. Vocês viram lá que o computador 2 meses atrás já subiu 300 conto aí e não está com previsão de começar a cair por agora, né? Está com previsão de subir mais porque as pessoas estão em casa e as pessoas estão comprando computadores, né? Na Pichau é assim, você vai, olha lá um computador, você fala, pô, gostei desse aqui, vou comprar amanhã. Você olha amanhã não tem mais. É verdade. É O meu bem foi assim, eu assim tinha mesmo. escolhido um, na hora que eu fui comprar, tinha sumido lá, porque todo mundo comprou, já tá todo mundo afobado, pô, eu quero um computador para ficar em casa jogando. E aí tá as peças sumindo. Pode Bom, falar, Paulo. antes do pessoal sair aí, queria pedir para vocês, como então de costume, colocar o nome de vocês, tá? Por favor, aí no chat. Então, o nome de vocês, a unidade, na cidade que vocês estão aí, a unidade de vocês, e o nome do professor, para vocês ganharem aquela notinha, uma nota a mais aí, um pontinho a mais. A gente distribuiu aí para os nossos alunos, né, Lucas, que participaram aí do primeiro semestre, Sim, né? justamente. Continuar isso aí com o segundo também. Então, nome aí de vocês, depois a unidade e depois o professor, tá? Isso, exatamente como a Bruna fez aí, por favor. E liberar aquela câmerazinha pra gente tirar aquela primeira foto do primeiro workshop do segundo semestre, né, Lucas? Sim, é Por verdade. favor. Aí, então, ó, Richard, Vinícius, o Daniel, né, que o Daniel ficou falando aí, mal sei como que é a cara desse nosso amigo. Então, o Daniel também ativa a câmera aí pra gente. O Bruno, a Mari, que a Bruna já ativou, a Gabi. Vamos lá, que acho que já são, que horas? 7h11, É, então a gente já finaliza também, ok? A Mari já foi. Cadê o Daniel? Agora o Daniel sumiu aí, Lucas. Falou aí, participou. aí, Agora voltou. sim, Daniel. Agora eu curti, beleza. A Gabi também. Então, você vai os honros aí pra gente, Lucas? Faço, faço. Ô, gente, aquela carinha. Tem o pessoal digitando ainda, acho que por isso que eles Ah, sim. não ligaram, eles estão digitando. Só um Ok. pouquinho. Aí, acho que todo mundo mandou, né? Sim, acho que sim. Sim? Então vamos lá, gente. Sim. Carinha bonitinha aí pra gente tirar fotinho. Então, 2, 3 e. Ninguém piscou? Não? Eu acho que Tomara eu que não. Eu não. Eu acho que eu pisquei. Nossa, logo você, mas ok, viu? Manda lá. Bom, vou mandar lá no grupinho pra gente. Ok. Tá Então, aí, lembrando, gente. enquanto o Lucas está fazendo isso, né? A gente vai ter agora vários workshops aí durante esse segundo semestre, tá? Então, a cada 15 dias tem um workshop diferente de informática. E já convido vocês para o dia 21. Vai ter o grupo aí, tal, como sempre tem, para um workshop muito bacana aí, que vai ser eu que vou dar. Então, eu espero que todo mundo que esteja aqui esteja presente também. É dia 21, beleza? Às 6 horas, que é meu horário de sempre, à sexta. Ok? Obrigado pela presença de todo mundo e nos vemos então dia 21. Beleza? Ok. Beleza. É isso, gente. Obrigado pela Valeu. presença aí. Até mais. Beleza. Tchau, tchau, meus queridos. Tchau. Tchau. Bom, Lucas, obrigado. Até mais, cara. Valeu, meu senhor. Até mais, mano.